última exposição dessa noite é da doutora Silvia Mariozzi, que além da graduação em Direito pela Universidade Federal de Brasília, também cursou Engenharia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Especialista em Direito Constitucional pela UNB, frequentou a Escola de Magistratura do Distrito Federal no ano de 1997. Desde 2003, é mestre em Leis em Direito Francês e Internacional Comercial pela Université Panthéon-Assas, Paris II. Foi empresária no período de 1987 a 1991. Servidora pública de 1991 a 1998, com lotações sucessivas e subsequentes no Tribunal de Justiça do Amapá, no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e no Tribunal Superior Eleitoral. Ministrou a cadeira de Direito Civil no UniCeub no ano de 2000, aprovada no 12º concurso para juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em dezembro de 1997, empossada em 17 de abril de 1998. Desde 2005, é juíza do trabalho substituta, designada para auxílio fixo na 6ª Vara do Trabalho de Brasília, Distrito Federal, estando no exercício da titularidade dessa mesma vara desde junho de 2007, em razão da licença do juiz titular. Com a palavra, a doutora Silvia Mariozzi. Boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar a OAB e a doutora Reginele por esse evento, porque é uma riqueza que os senhores estão propiciando para a sociedade, propiciar aos estudantes e a todos os presentes, a quem esteja interessado, a quem vá na Livraria Cultura comprar o DVD, poder ter uma ideia das vertentes de pensamento dos advogados, do Ministério Público, de juiz, no caso especial de hoje, o convidado especial, o doutor Evandro, de uma vara que funcionou como competente desse assunto e agora está restrita a questões previdenciárias. Isso é uma iniciativa brilhante, eu gostaria muito de parabenizá-los. Parabenizar também os colegas de mesa, a quem eu agradeço bastante, em especial por terem abordado temas que são prejudiciais do meu, como definição de dano moral, as questões anteriores da vara de acidentes, a visão do Ministério Público. Isso me ajuda muito a acelerar os temas que eu tenho para tratar, que são muitos. Bom, muito boa noite a todos. Vou ser mais informal, vou tratá-los por vocês, tratar os colegas por vocês, fica mais fácil. Alguns pontos que eu devo abordar aqui diz sobre expedição de CAT, ação de reenquadramento contra acidentes, risco, teoria do risco, teoria da culpa, responsabilidade objetiva ou subjetiva, o próprio dano moral em si, nexo causal, culpa, legitimidade e dano material. Antes disso, também gostaria de falar algumas linhas sobre a questão da competência da Justiça do Trabalho, em especial naquelas ações em que o segurado morre, no caso o trabalhador é vitimado com um acidente. O nexo de causalidade dessas ações, buscando a indenização por dano moral decorrente do acidente de trabalho, entendo eu, salvo melhor juízo, ser da Justiça do Trabalho, e digo isso com muita tranquilidade, até porque não sou partidária de uma corrente muito forte dentro da magistratura trabalhista, creio eu majoritária, de que competência é poder e a gente deve acolher o máximo de competência. Eu acho que esse tipo de pensamento, eu sou contra até, porque acho que isso pode chegar a levar-nos ao caos, porque há tribunais desse país que não têm condição de absorver o volume de competência que muitas vezes se pretende de uma só vez. Então, eu acho que as coisas devem vir aos poucos, se vierem, se é que tem que todas vir. Então, eu falo com absoluta tranquilidade, até por não ser partidária integral de absorver todo tipo de competência, inclusive penal, né? Por hora não, vamos ver para o futuro, mas eu acho que nesse caso a ação sim, está intimamente ligada à questão trabalhista, porque ela deriva exatamente do trabalho prestado, do acidente sofrido no local de trabalho, do liame e todas as condições que envolveram o próprio acidente, que no caso do dano comprovado, né? No caso a morte, não tem como dizer que não está comprovado, mas comprovado o nexo de causalidade entre o dano, o evento morte e o trabalho realizado,
não teria como caracterizar como pertencente à justiça comum, né? Então, creio eu, está equivocado o STJ, até talvez em razão do volume de trabalho, talvez não tenha, como se diz, se aprofundado até um pouco mais na questão, porque, claro, é de uma justiça especializada, nós temos o TST para ver isso, então é natural, pode ser que mais tarde haja um amadurecimento, uma mudança de jurisprudência. Mas vamos lá. A questão da CAT. Todo acidente de trabalho, quando ele ocorre, ele deve ser comunicado à Previdência Social. É a primeira providência que o empregador deve tomar. E ele tem até o próximo dia útil para fazer essa comunicação. Em não fazendo, qualquer pessoa pode fazer. O próprio empregado pode fazer, o sindicato pode fazer, o colega de trabalho pode fazer, a CIPA pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, o seu familiar pode fazer, pode emitir a carta. Então, a gente não pode ficar refém de estar toda hora dizendo, mas o empregador tem que fazer isso, mas o empregador tem que fazer aquilo, mas o empregador não emitiu a CAT. Veja bem, gente, o direito é de todos, né? Se a gente for comparar o trabalhador com o menor, como anda o trabalhador séculos atrás do menor? Se a gente pegar um menor na rua, ele sabe o Estatuto da Criança e Adolescente de cor. Ele é capaz de discorrer todos os artigos para qualquer pessoa e dizer, alto lá, eu sou menor. É o que a gente mais ouve. Está na hora não, já passou da hora do trabalhador conhecer a CLT, que está em vigência desde a era Getúlio Vargas. Nós temos mais aí desde o século passado, vamos completar um século daqui a pouco. Então, eu acho que está na hora do trabalhador conhecer seus direitos. Não é possível que o trabalhador, hoje em dia, em pleno século XXI, não saiba que ele mesmo pode emitir a CAT dele. Certo? O próprio sindicato, que atua tanto em tantas questões, por que não emite a CAT nessas questões, quando acontecem esses infortúnios, né? E por que o trabalhador não emite a CAT? Simples, duas razões básicas. Uma, ele continua pagando o FGTS enquanto o empregado está afastado. Então, ele não quer que o empregado se afaste. Ele prefere que o empregado fique ali. Se ele puder ficar, ele não tem como quantificar. Será que ele realmente está lesionado? Até que ponto ele está lesionado que ele não pode trabalhar? Isso aí de repente não é tão grave. Da ótica dele, às vezes o acidente não é tão grave. E às vezes realmente não é. Então ele evita emitir a CAT para não pagar o FGTS durante o período, que ele vai estar pagando o FGTS sem a força de trabalho do empregador. E tem também a questão do inciso 28 do artigo 7º da Constituição, que estabeleceu que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social, os seguros contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, ele vê na emissão da CAT uma admissão da culpa prevista nesse inciso, quando a emissão da CAT não tem nada a ver com prova de culpa. Aquilo ali é uma obrigação previdenciária, de seguro social, de assistência, inclusive, ao trabalhador, mas ela não significa assunção de culpa ou dolo. Isso tem que ser verificado numa ação própria, certo? A questão da ação de reenquadramento. É muito comum as pessoas sofrerem de alguma doença, irem para o INSS, ficarem afastados pelo INSS e receberem o auxílio doença, né? Que é pago também àquelas pessoas que desenvolvem doença, que é completamente diferente do auxílio acidentário, o auxílio doença acidentário, o auxílio do próprio acidente de trabalho em si, quando não é uma doença, é um fato único, um acidente típico, né? Um é B31, código B31, que é o auxílio doença, o outro tem o código B91, que fazem toda a diferença na legislação, porque o acidente do trabalho, ele gera, com afastamento maior de 15 dias, com percepção do benefício pela Previdência, ele gera o direito a uma estabilidade no emprego, coisa que o B31, que é o de doença do trabalho, não gera. E essas ações ainda são da competência da Justiça Comum. Ou seja, eu sofri uma doença de trabalho e estou recebendo o auxílio B31, estou sendo injustiçada porque essa doença decorre do meu trabalho, quem causou foram as condições de trabalho, foi o empregador que não foi previdente. Aonde eu tenho que entrar com essa ação? Na Justiça Comum ainda, porque é lá que eu vou discutir junto ao INSS que tipo de benefício eu devo ganhar. Depois daquilo, sim, eu vou para a Justiça do Trabalho dizendo, não, o meu benefício é o B91, não é o B31. Eu tenho direito à indenização, eu tenho direito à estabilidade, eu tenho direito a isso e aquilo.
Tá, e aí a gente pensa, e o tempo que isso vai transcorrer, essa ação na justiça comum? Quanto tempo vai durar? Com recurso do INSS, segundo grau, vai até o Supremo e tal. A gente pode entrar com essa ação na Justiça do Trabalho, nós não somos competentes na matéria considerada isoladamente, mas incidente tanto, ou seja, não fazendo coisa julgada para o INSS, a gente pode requerer na Justiça do Trabalho que seja desconstituído, desconsiderado o benefício B31 para ser configurado judicialmente numa ação incidente tanto que o benefício é acidentário, para que numa mesma ação possa se pedir cumulativamente as demais indenizações. Né? Isso é um fato interessante. A questão do risco e da culpa, responsabilidade subjetiva ou objetiva. Eu parto do princípio da presunção da inocência. Né? E eu acho que se a gente não partir desse princípio, a gente está cometendo um grave erro. O artigo 7º, 28 da Constituição Federal estabelece, dependendo da prova de culpa ou dolo do empregador. Ainda que o parágrafo único do artigo 927 diga exatamente haverá obrigação de reparar dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, eu entendo que esse parágrafo colide com o inciso 28 do artigo 7º da Constituição Federal, por uma questão de sistematização de normas e hierarquia das normas. A Constituição é maior do Código Civil. Então, eu acho que, nesse aspecto, permanece ainda a responsabilidade subjetiva do empregador, que é diferente da responsabilidade da autarquia do INSS, que é responsabilidade objetiva, até porque lá o intuito é de solidariedade, de previdência da sociedade como um todo, enquanto que a questão do empregador, indenizar ou não, não é uma questão ligada à solidariedade, muito embora tenha traços lógicos de solidariedade, que não deixa de ser a reparação, a compensação de um ato causado pelo empregador, mas ela não tem a conotação mais pura e pesada que tem a do INSS. Logo, a do INSS, basta um acidente na rua, basta um acidente de trânsito para gerar a indenização de receber. Aquele DPVA que nós pagamos todo ano dos veículos, aquilo basta sofrer um acidente de trânsito para acionar o DPVA e receber o seguro-acidente do carro. É simplesmente objetiva. Houve o fato, não interessa se teve culpa, se a culpa foi inclusive de quem dirigiu e bateu. Diferente é a indenização do empregador, que tem natureza subjetiva, exige prova da culpa ou do dolo. Certo? Bom, o INSS, no caso, indeniza o risco da atividade, portanto, a responsabilidade é objetiva. O empregador compensa a conduta dolosa ou culposa. Ele compensa o ilícito patronal por ele cometido. Certo? O nexo causal, se for de origem ocupacional, comprovadas as cautelas patronais, exclui o direito à indenização, componente essencial da culpa. Ou seja, às vezes há o acidente, como bem abordou a doutora Magda, mas não há um nexo de causalidade. Não foi o empregador que causou. Né, um tipo de acidente no ônibus, caiu, quebrou a perna e tal. É o ônibus da empresa? Não, não é da empresa, não está envolvendo o empregador, não tem nexo de causalidade. Essa questão tem que ser analisada judicialmente. Né? O Código do Consumidor incitou muito a tendência à responsabilidade objetiva. Né? E há algumas tendências algumas correntes dentro da Justiça do Trabalho que pretendem que o ônus passe a ser do empregador e não do empregado para provar o dolo ou a culpa, certo? Mas eu acho que partindo da premissa constitucional, fica meio difícil a gente argumentar nesses termos, até porque a gente fere o princípio da presunção da inocência, como eu falei desde o início. Bom, o dano moral, como bem abordou a doutora Magda na definição, seria uma ofensa à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à vida privada da pessoa, né? Que está previsto também no artigo 7º. E, efetivamente, o dano moral, o pagamento da indenização do dano moral visa, como eu falei, não a recompor, porque nem sempre dá para recompor, para voltar ao status quo ante, né? Especialmente em casos de morte, em casos de lesão, que não tem mais como reparar, né? Incapacidade permanente, por exemplo, mas ele visa simplesmente compensar uma perda em razão de um ilícito patronal por não observação das normas do dever geral de cautela que estão adstritos todos os empregadores. Né? Logo, essa questão do nexo causal é muito importante porque ninguém deve responder ao que não tenha dado causa.
né? Então, ele acaba contribuindo, na maioria das vezes, como? Não observando os deveres que a ele também são imputados, de obedecer às regras patronais, em especial quando estabelecem a efetiva aplicação das normas regulamentares e das normas mesmo, das que são previstas na CLT, na Lei da Previdência e tudo mais. Ele comete 2 ilícitos. Um, ele falta com o dever de prestar, dar a prestação de trabalho com observância das normas do empregador, além de se mutilar, correr risco de se mutilar. Então, na maioria dos casos, ele concorre sim. Às vezes por ignorância, às vezes por desleixo mesmo, por culpa dele mesmo, imprudência, imperícia. E é muito comum a gente ver isso, né? Pode haver com causas ao acidente de trabalho, ou seja, causas que agem junto com aquela causa que o empregador causou, com essa causa que eu falei agora, que é muito comum o empregado concorrer para isso por não observar as normas. Elas podem ser antecedentes, concomitantes ou supervenientes ao fato do acidente, né? E há também a causalidade indireta, que é o causado por terceiros, como no caso de atentados, inundações, esse tipo de coisa, que isso está mais afeto àquela responsabilidade objetiva que a gente falou no início da vara de acidentes do trabalho. Certo? Acidentes de trajeto, dependendo aí se o transporte é fornecido pela empresa ou não, para criar um nexo de causalidade. Casos fortuitos, que são ligados muito mais à imprevisibilidade, e o de força maior, ou seja, aqueles que a gente sabe que vai acontecer, que são inevitáveis, às vezes previsões de tempo, furacões, coisas que a gente não tem aqui nesse país, graças a Deus, né? Responsabilidade objetiva, no caso, que é do INSS, acidente de transporte com trajeto público, é exatamente isso. No que se refere à culpa por infração à norma legal, nós temos, então, normas da Constituição Federal, que é o artigo 7º, o 225, que é o do meio ambiente, convenções da OIT sobre radiações ionizantes, como a 115, benzeno, 136, substância ou produtos cancerígenos, 139, contaminação do ar, ruído e vibrações, que é o 148, asbesto, que é o 162, produtos químicos, que é o 170, e trabalho noturno, 171. Temos leis ordinárias, como a CLT, a Lei dos Benefícios da Previdência Social, 8.213, Lei do Código do Consumidor, que também vem, portaria do Ministério do Trabalho, no que diz respeito a fornecimento de EPIs, e as normas regulamentares também do Ministério do Trabalho. Certo? Eu falei em culpa por violação do dever geral de cautela do empregado, né? Que a gente quantifica com um processo comparativo entre a conduta esperada e a posta em prática pelo empregador. O empregador diligente, como ele agiria? Como age o homem médio, né? O empregador normal? De que forma ele agiria para manter o ambiente saudável? Esse deve ser o parâmetro que a gente deve se guiar, certo? Inclusive para estabelecer a culpa leve, culpa média ou culpa grave ou gravíssima, né? Então, a gente tem que se guiar pelo homem médio, como tem que se guiar também, em relação ao trabalhador, pelo trabalhador médio. O que seria esperável da conduta daquele trabalhador, né? Então, deve o empregador prevenir, rastrear, diagnosticar precocemente qualquer agravo que o ambiente de trabalho possa causar à saúde de seus empregados. Esclarecer os empregados sobre os riscos. Tentar eliminar os riscos, ou eliminar de vez os riscos, fazer tudo para poder eliminar e elaborar, de preferência, um programa de saúde, né? No que se refere às causas mais comuns, causadoras de acidente do trabalho, desvio de função, que às vezes o trabalhador é contratado para uma coisa, quando você vê ele está em outro lugar, e muitas vezes a mão do empregador. Eu já peguei um caso de desvio de função, que o empregado foi fazer o que ele não tinha que fazer, no horário que não era para ele fazer, no local onde ele não deveria estar. Ou seja, ele deu completamente a culpa do empregador, porque ele descumpriu solenemente todas as normas do empregador. E ficou provado que tinha tudo isso em norma. Então, não tinha condição de ser pago uma indenização. O processo se resolveu até em acordo. O empresário foi até bastante benevolente, sugeriu uma quantia, que ficou com pena do rapaz, porque ele realmente tinha culpa do acidente, né? Limpeza da máquina ligada, má montagem de equipamentos, jornada excessiva, especialmente de motorista, e agora veio essa lei da questão do motorista, que eu não sei como é que vai ser resolvido em termos de custos, porque as empresas já tinham motoristas em dupla,
para fazer trajetos mais longos, né? Um dirigiu uma jornada, outra jornada dormindo. E agora eles consideram que não pode mais nem dormir dentro do ônibus, então não sei como é que eles vão ter que fazer, vão ter que inventar cidades no meio da viagem para poder colocar motoristas. Vamos ver. Bom, essa questão então da culpa presumida, atividades com risco maior e inversão do ônus da prova, para que se suplante a questão do artigo 7º, e ainda assim com forçação de barra, ela deveria vir prevista em lei. E aí, nesses casos, são daqueles casos típicos de acidente do trabalho, como o do amianto, que já se está tomando providências, né? A questão da legitimidade para a postulação do dano moral é do próprio acidentado, certo? E aí entra uma questão particular da prescrição, que eu não vou abordar a questão da justiça ou não da aplicação da quinquenal, que é o que estamos se aplicando, ou da vintenária, como disse a doutora Magda, né? Mas eu vou falar da questão da suspensão do contrato de trabalho, porque assim que o trabalhador entra de licença médica, o contrato de trabalho é suspenso. E a questão de suspensão da prescrição, ela é numerus clausus, ela está prevista na lei. Então não adianta a gente querer emprestar um instituto do direito do trabalho para fazer suspender um outro que não pode ser analisado por equivalência, equiparação, ou dizer, não, mas se suspende o contrato de trabalho, suspende esse. Eu já peguei casos da pessoa está com o contrato suspenso porque está afastada, está recebendo benefício do INSS, vai ao cinema, faz faculdade, digita, entra com a ação lá na vara do doutor Evandro, mas aqui entendia que estava suspenso, estava suspensa a prescrição, porque estava suspenso o contrato de trabalho. Ora, a suspensão da prescrição diz respeito à incapacidade da pessoa. Se afetou o cérebro, a pessoa não está no seu juízo normal, sim, aí há caso para suspensão da prescrição. Mas a suspensão pura e simples do contrato de trabalho, que é um efeito trabalhista, ele não tem o condão de atingir a prescrição prevista no Código. Certo? Então, aqui, vamos fazer uma distinção. Isso aí é voto da ministra Maria Cristina Peduzzi, que parece que já contagiou 2 turmas. A última vez que eu vi, já deve ter contagiado mais turmas ainda. Ela é brilhante, né? Mesmo nos nossos tempos. Né? Bom, vamos ver. A questão dos herdeiros ou espólio. O doutor Evandro falou que ele entende que, nesse caso, a competência seria da justiça comum. Eu considero um limite para a definição de competência, que seria a manifestação de vontade do ofendido. No caso de morte do acidentado, se ele, antes de morrer, ele manifesta a intenção, ele se sente ofendido, ele externa esse tipo de sentimento, se ele contrata um advogado antes de morrer, não chega à procuração, se ele demonstra atos de estar moralmente ofendido, isso, para mim, é divisor de águas para considerar a competência da justiça trabalhista ou da comum. Se é que a gente considera que ainda há uma residual competência da justiça comum no caso de acidente de trabalho, que eu entendo até que não há, mas forçando a barra, né? Porque se ele não se sente ofendido, ele não tem como transmitir aos herdeiros o direito de acionar que ele tinha quando estava vivo. Então, eu entendo nesse aspecto esse detalhe, né? É um detalhe importante. Se ele sofre acidente de trabalho e aquilo para ele não causou dano nenhum e mais tarde ele vem a falecer, não há transmissão aos herdeiros de um dano moral que o próprio ofendido não sentiu. Certo? Quem pode propor? O núcleo familiar, podendo se estender aos afetivamente vinculados, com uma abrangência restritiva. Muitas vezes a pessoa é casada ou não é casada, tem união estável, não tem, não interessa, ou é divorciado, tem filhos, e, no entanto, ele tem muito mais ligação afetiva com o sobrinho que mora com ele. Esse sobrinho tem muito mais legitimidade do que aquele filho que mora do outro lado do mundo, que nunca telefonou, nunca visitou, nunca procurou saber, às vezes não sabe nem onde está morando. Então, essa questão de quem tem legitimidade para a corporação é uma questão muito restrita ao núcleo familiar, o mais restrito possível. Ascendentes, descendentes, colaterais do grau mais próximo. Né? Quanto ao acidente sem morte, a prova pericial é obrigatória? Para espanto, não. Não é obrigatória. Eu, nos processos em que eu atuo com acidente de trabalho, e especificamente naqueles de LER, que são os que mais tinham até agora, porque daqui para frente a gente vai ter um outro tipo de acidente de trabalho, que eu até vou contar, vou falar do futuro, né?
teve um caso de acidente de trabalho que não houve necessidade de perícia e ninguém pediu perícia. Por quê? Porque ela tinha um histórico de atendimentos na unidade de saúde que o banco propiciava, imenso. Ela tinha um histórico em 2 outros médicos, que ela foi muito grande, e tinha passado para o centro de reabilitação do INSS. Eu mandei vir toda essa documentação para os autos antes da perícia. E isso é muito importante, que venha ou pedido na inicial, ou que venha já com a inicial. Porque isso é fato que vai ajudar, inclusive, o perito a elaborar a perícia dela. Porque o perito vai analisar a situação hoje, odierna, como é que você está? Qual o seu grau de lesão? Até que ponto você está hábil ou não apta ao trabalho? Agora, ele não tem o histórico de como aquela doença começou, de que forma aquela pessoa foi acometida, o que ela estava vivendo na época. E notem, senhores, no caso, esses formulários médicos, essas consultas médicas que são feitas, muitas vezes no local de trabalho, no departamento médico, elas trazem elementos muito ricos para agravar ou para atenuar, para os 2 lados. E esse histórico do procedimento, ele tem que vir para os autos, sim. Então, se as partes puderem já trazê-lo, é muito bom. Se não puderem, a gente oficia para os órgãos que têm esse documento, que normalmente é sigiloso, porque diz respeito à saúde da pessoa, manda vir para os autos, porque isso é documento essencial para que o juiz e o perito possam analisar. Nesse outro caso, vieram esses inúmeros documentos para os autos, que realmente foi dispiando a perícia. Não houve necessidade de fazer perícia. As partes concordaram e foi dada sentença ao caso. Então, nem sempre é necessária a perícia, porque às vezes há dados interessantes. Curiosamente, nesse processo, era uma moça aposentada pelo Banco do Brasil, recebendo o INSS por invalidez permanente, e a testemunha dela comprovou que ela trabalhava no sindicato. Ou seja, não existia invalidez, né, no caso. No que diz respeito ao dano material, que é um detalhe aqui que talvez até não caberia, porque trata de dano moral, mas eu vou ser breve, ele cuspia despesas com tratamentos, lucros cessantes até a recuperação, pensão correspondente à importância do trabalho para a qual se incapacitou, pensão vitalícia enquanto viver incapacitada, né? Não há revisão como no direito de família, porque ele não é verba alimentar, mas indenizatória, então não tem aquilo, mas eu não estou podendo mais pagar tanto. Não, esse tipo de coisa não há. E no caso de morte, não cabe antecipação. As antecipações podem ser feitas, no caso de pagar a pensão de uma só vez, com a deflação, que seria uma redução proporcional do tempo que a pessoa passaria a receber, porque, claro, ela está recebendo antecipado, né? No que diz respeito às doenças profissionais, eu queria dizer que a LER está com os dias contados, creio eu. Eu tenho visto os Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são os órgãos mais de ponta em termos de economia. Os Correios, inclusive, são exemplo no país. Eles têm uma cartilha que outras instituições pedem, inclusive o Ministério do Trabalho pede a carteira dos Correios, então elucidativa que ela é contra acidente de trabalho, especialmente os ergonômicos, né? A questão da LER é muito simples. Cadeiras adequadas, mesas com apoio para teclado, ginástica laboral, como bem falou o doutor Cacheta, pausas no trabalho, isso tudo diminui muito a LER, certo? Ele chega a eliminar completamente os riscos de LER, eu posso assegurar. Eu fui vítima de LER 2 vezes e me curei de LER sem problema algum. Fui ao médico, tirei 15 dias de atestado, fiz os exercícios todos que tinha que fazer, certo? Me recuperei, usei talas, diminui a digitação, acumulou um pouco de serviço, depois eu fui dosando o trabalho com exercícios, tenho lá os meus materiais em casa para fazer. É possível, sim. O problema a questão que a gente esbarra é cultural. E nisso vem o núcleo do que eu gostaria de transmitir aos senhores. Está se criando nesse país uma cultura de receber sem precisar dar, de ter os direitos antes dos deveres. A gente tem como maior exemplo aí o Bolsa Família, que já vem sem fiscalização da escolaridade que é exigida paralela. Já não se exige mais, é dar por dar. Nós estamos em pleno ano eleitoral assistindo a essa festa.
São 4 anos, mais 4, nós vamos viver aí 8 anos de formação da cultura de um país de aceitar esmola. Ninguém quer ensinar a pescar. Tem muita gente preocupada em dar o peixe, certo? E isso reflete na Justiça do Trabalho. 70% das ações que eu julguei foram improcedentes. Para vocês terem uma ideia, doença degenerativa, aquela que já vem de família, ela é causa excludente da responsabilização do empregado. Eu já peguei empregado com tendência à cegueira por coloboma, que é uma doença genética, a mãe dele tinha, ele já tinha desenvolvido, já sabia que tinha, e entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização porque espirrou um detergente diluído num balde d'água, porque ele estava fazendo a limpeza e foi isso que causou a cegueira dele. Ele era portador de coloboma. Tá? Peguei essa moça do sindicato, que trabalhava no sindicato, pedindo indenização, sabe por quê? Por causa do faturamento anual do Banco do Brasil. Ou seja, é rico e culpado. Eu queria frisar uma coisa, está aumentando exponencialmente a litigância de má-fé, de um jeito que causa espanto, certo? E isso é comprovado pela edição do Código Civil. Nós até então vigia o Código Civil antigo, e a gente via no Código 16 do Bevilacqua, não se via, basicamente, referência à boa-fé. Hoje, o Código Civil está enxertado com boa-fé em vários artigos. É muito triste que a gente tenha que ver transcrito na lei a obrigação da boa-fé, quando ela já deveria ser trazida do berço. Tá? Domício Ulpiano, na época do Império Romano, já dizia que são 3 princípios fundamentais do direito: viver honestamente, não lesar a ninguém e dar a cada um o que é seu. Então, nessa quantificação da fixação do dano, como disse o doutor Evandro, que é muito difícil, o que é importante? Qual a importância que o próprio lesionado dá à sua própria saúde? É muito comum eles chegarem lá e falarem: eu tomo depoimento de perguntar, você pratica esporte? Praticou? Parou de praticar quando? Por quê? Certo? Sua esposa, o senhor é casado? Ela faz universidade? O senhor ajuda ela nos trabalhos? Digita as tarefas? Seus filhos, qual a idade escolar deles? Qual a idade deles? Eles estão redigindo monografia? O senhor faz pesquisas para ele na internet? Especialmente quando ele erra, né? O senhor começou a sentir essas dores quando? Há 5 anos. E o que o senhor fez? Não, eu não fiz nada. Ora, há 5 anos ele está com dor e agora ele está incapacitado. Ele não fez nada, ele não procurou nada. Ele mesmo não tem interesse na saúde dele. Por que o empregador tem o dever de indenizar alguém que não cuida da própria saúde? Se a gente não começa a se valorizar, se a valorização não começa de si, a gente não pode exigir que o outro faça. É tal qual o respeito. Se a gente não se respeita, não tem como exigir o respeito do outro. A gente precisa realmente mudar a cultura desse país. Dar a contribuição maior que a gente pode dar é exatamente da valorização do trabalho humano. Não considerando débil mental, porque eles estão confundindo hipossuficiente com débil mental. Tá? Mas dando valor ao trabalhador e dando valor ao empresário também, porque ele não é tão vilão assim como tem se pregado. Tá? Tem muita gente analisando a ótica do direito do trabalho, analisando o direito do trabalho sob a ótica de 1917. Não se trata mais de luta entre capital e trabalho. As pessoas estão interessadas, sim, em ter um ambiente de trabalho saudável, até porque a época do Fordismo, do Taylorismo, daquela máquina de apertar máquinas e como o Charlie Chaplin bem ele exemplificou naquele filme Tempos Modernos, isso já acabou. Nós estamos na geração de serviços. Os empregos de apertar parafuso estão acabando, as máquinas estão aí. A automatização acabou praticamente com os caixas de banco, são muito poucos. A gente resolve no caixa eletrônico, coisa que não se pensava na década de 70. E esse pessoal todo está migrando para a área de serviços. E na área de serviços, o que o empregador precisa? Gente feliz, de bem com a vida, que atenda bem, que tenha autoestima alta. Mas ele precisa de alguém que se dê valor, alguém que esteja bem, que possa atender bem, porque ele não vai vender se ele atender mal. O enfoque hoje é serviço, gente. Então vamos mudar a ótica de que o empregador é carrasco. Tem gente ruim? Tem, mas não é a maioria.
Eu tenho muitos amigos aqui, empresários no DF, né? Eu tenho contato muito próximo com a Fibra, o presidente, é meu amigo pessoal, ele é a esposa dele, eu frequento muitos ambientes da Fibra. Eles não são carrascos assim, e eu vou nas empresas deles quando eles não estão. E os trabalhadores lá, muitas vezes, trabalham felizes. Então, não é bem assim. Não é a grande maioria, não é esmagadora. O Ministério Público tem agido muito nisso e tem diminuído muito essa questão, né? Tem feito um trabalho belíssimo com essas comissões de prevenção, de estar lá, de estar fiscalizando. Então, não é bem assim, certo? Eu queria chamar a atenção também para a parte do direito do trabalho, essa parte do acidente de trabalho, que ela mais se aproxima do direito penal. Por quê? Nós estamos tratando de ilícito patronal. Nós estamos tratando de pagamento de indenização, ou seja, é uma pena por um ilícito que ele está cometendo. E qual é o princípio do direito penal? A proteção do réu, indúbio pro réu. Assim como no direito do trabalho é indúbio pro operário. Então, nessas questões de ações de indenização do trabalho, cuidado, porque não é só o hipossuficiente do empregado que a gente tem que olhar. É o hipossuficiente do empregador que está cometendo um ilícito. Olha que curioso. Eu anotei até aqui. Trata-se do choque entre duas áreas do direito nas quais se imprimem áreas de primordialidade. De um lado, a gente tem um empregado hipossuficiente, que precisa da proteção da lei. Do outro, a gente tem um empregador que está cometendo um ilícito patronal e tem como sanção uma indenização. Está cometendo um crime, uma contravenção, uma ilicitude patronal, muito próxima de um crime, que também merece proteção. No mesmo raciocínio do direito penal. Então, aí nós temos duas correntes que se chocam, com o mesmo grau de proteção. Olha que interessante. É talvez a única situação em que o empregador não seja tão superior ao empregado, que ele esteja quase que numa posição de igualdade no sentido de proteção legal. Então, é uma situação bastante curiosa e que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu queria incitá-los a pensar as relações de trabalho como parceria. A globalização, o progresso tecnológico, o encurtamento das distâncias, isso tem propiciado que a escala vertical de trabalho, hierarquicamente, tem se tornado horizontal. As empresas estão trabalhando mais em cooperação. E é muito importante que cada trabalhador seja o empreendedor de si próprio. Que ele dê valor a uma questão que outro dia eu ouvi na CBN, que se chama de empreendedorismo pessoal. Que ele seja um empregado de top de linha, ainda que a função dele seja dar um lustre numa mesa. Que ele se preocupe em ilustrar bem. Que ele se preocupe em procurar saber e procurar aprimorar a sua profissão, que é aquela que é nobre. Seja ela catar lixo na rua, é uma profissão nobre, todas elas são muito dignas. Se ele se preocupar com isso, ele tem grandes chances de progredir dentro da empresa dele. E se a empresa dele não propiciar-lhe condições para que ele progredir, com certeza outros empregadores estarão vendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu tenho um exemplo, recebi um e-mail tem 2 dias. Eu tenho 2 irmãos que eram da Varig e hoje eles trabalham na Emirates, nos Emirados Árabes. E eles me mandaram um e-mail de uma notícia que saiu sobre a Emirates, do que ela valoriza no empregado, o que é importante para a empresa. Ela diz que, número 1, a força de trabalho, porque ela presta serviços. Então, se eles não estiverem sorrindo, se eles não estiverem bem, ela perde vendas e perde bilhões de dólares, não é de reais, certo? E ela contrata pessoas que estejam de bem com a vida e procura mantê-los de bem com a vida. Por quê? Porque são eles a ponta e a cara da empresa. Ela tem alguns comissários de bordo que fazem voos internacionais que vieram nada menos de balcão de lanchonete, porque atenderam bem alguém que era da empresa. Então, eu queria me despedir dos senhores, de vocês, mais uma vez, com a perspectiva da esperança, da gente ter relações de trabalho, não como uma guerra, não como uma briga, porque isso, graças a Deus, já acabou, o muro de Berlim já caiu. Que as relações de trabalho sejam encaradas como relações de cooperação entre empregados e empregadores, e que o empregado tenha a visão de ser ele o empreendedor da própria carreira. Muito obrigada.